Boa noite, irmãos. Graça e paz, privilégio estar aqui com vocês. Sem delongas, vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em Neemias, capítulo 5. Nós vamos estudar o capítulo inteiro. Porém, na nossa leitura, nós iremos ler apenas os 13 primeiros versos. Se você tem a sua Bíblia, fique com ela aberta, porque ao longo da mensagem nós estaremos vendo também do verso 14 até o verso 19. Mas agora nós leremos apenas do versículo 1 ao versículo 13. Todo mundo abriu? Neemias capítulo 5, verso 1 ao 13. Diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhe-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo registro poderoso e rico que a tua palavra nos traz. Ajude-me, Senhor, aqui como pregador, usa-me, Senhor. Derrame graça sobre a minha vida para que eu possa ser instrumento em tuas mãos para edificar o teu povo, para trazer glórias ao seu nome como igreja aqui, Senhor, para os meus irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos,
Sempre que nós nos empenharmos em fazer, em realizar a obra do Senhor, é certo que nós passaremos por dificuldades. E os motivos pelos quais a igreja, nós, passaremos por esses desafios, está relacionado às batalhas que nós enfrentamos, trazidas pelos nossos inimigos espirituais. Existem inimigos que não quer que a igreja avance, que não quer que a igreja prospere. E por mais que as escrituras nos afirmam que nós somos mais que vencedores, os inimigos do Senhor não se darão por vencidos. Isso, meus irmãos, está de acordo com o que o apóstolo Paulo nos orienta em sua carta a Éfeso. Paulo diz: a nossa luta, ela não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, meus irmãos, é certo que nós travamos, de fato, lutas com os nossos inimigos espirituais, e isso deixa a nossa vida difícil. E não só isso, nós também travamos luta com a nossa própria natureza pecaminosa. E é por isso, então, meus irmãos, que nós precisamos permanecer firmes em oração, firmes na verdade do Evangelho, armar-nos com a armadura de Deus, porque se o corpo, se nós, igreja, não estivermos preparados para o dia mau, nós iremos sucumbir, nós iremos vacilar na nossa fé. E por que é interessante notar isso que eu disse? Porque nós temos visto, através do livro de Neemias, que é a série que nós estamos estudando aqui na igreja, do Antigo Testamento, nós temos visto que esse livro, ele tem nos comunicado essa verdade. E é isso que nós vimos no domingo passado, exatamente no capítulo 4. Quando o povo de Deus se empenha a trabalhar em reedificar os muros de Jerusalém, em restaurar a obra, para que o culto, o louvor, a adoração a Deus seja restaurada, nós vimos que os Sambalates da vida, os Tobias e os seus discípulos, eles irão se levantar para trazer o quê? Para trazer desânimo, para trazer lutas para nós. E se necessário, eles irão matar o povo de Deus. Como foi pregado aqui, eles não estão atirando com flecha de algodão. Sempre que a igreja se une com vigor, com vontade de trabalhar, os inimigos irão se levantar. Mas nós vimos também, meus irmãos, que em vista dessas ameaças, em vista de dificuldades, quando a igreja se une e continua a obra, e continua na dependência do Senhor e na oração, o Senhor abençoa a igreja. E o Senhor traz a vitória para a igreja. E o que nós podemos tirar do capítulo 4 pode ser resumido nessas palavras aqui. Quando a igreja se une e cuida mutuamente uns dos outros, os planos dos inimigos externos, mesmo diante de dificuldades, são frustrados. Os planos dos inimigos serão frustrados. Porém, meus irmãos, algo que é interessante notar é que, se por um lado, esses inimigos externos, eles fazem com que nós, que a igreja, se una, cuide uns dos outros, prepare estratégias, dependa do Senhor e continue a obra. Por outro lado, existe uma outra categoria de pessoas que estão dentro da igreja e que, infelizmente, agem como inimigos e causam problemas na congregação. Problemas que desencorajam o corpo, problemas que esfria a comunhão, que dispersa pessoas e, consequentemente, esses problemas atrapalham a obra. Atrapalham a obra. E é disso que o nosso texto, no capítulo 5 aqui, se trata. O nosso texto hoje, ele está relacionado a como nós, igreja, corpo do Senhor, temos que ficar atento aos inimigos e como nós devemos resolver os problemas internos de uma maneira bíblica,
que glorifica o Senhor. Uma pergunta a vocês. Você sabe lidar com problemas na igreja? Quando você passa por alguma dificuldade na congregação, qual é a sua reação? O que você faz? Você sai da igreja? Você vai para outra igreja? Você exclui o irmão da sua vida? Cria inimizades? Como que você tem lidado com problemas internos? E meus irmãos, essa mensagem ela é muito pertinente, porque nós vemos que na maioria dos casos, na maioria das igrejas, as pessoas quando lidam com problemas internos causados pelos próprios irmãos, eles saem da igreja, eles desanimam, eles abandonam, eles ficam desencorajados. E isso é muito sério, porque o nosso Senhor, Ele nos manda cuidar uns dos outros. O nosso Senhor nos manda proteger, zelar da boa comunhão da igreja para a glória de Deus. E para que possamos então aprender a lidar com conflitos internos, nós temos diante de nós esse relato rico de Neemias, que nos deixa um excelente exemplo para aplicar em nossas vidas hoje do que fazer em meio às dificuldades que inevitavelmente virão no meio da congregação. Qual foi então o exemplo de Neemias? O que ele faz? Como ele reage em vista de problemas internos? Antes da gente responder e ver os exemplos na vida de Neemias, nós precisamos saber o que estava acontecendo com o povo, para que esse texto a gente entenda ele melhor. Nós precisamos entender por que o povo estava com problemas na congregação, lidando com conflitos. Então, primeiramente, irmãos, o que é importante entender como pano de fundo? Nós precisamos entender o que a cidade de Jerusalém estava passando, o que os irmãos estavam passando naquela época. Então, primeiro, a cidade estava arruinada, nós vimos isso. O texto, Neemias fala da reconstrução de uma cidade que estava arruinada. A cidade de Jerusalém, ela estava isolada comercialmente dos povos vizinhos. E também tinham fatores climáticos que atrapalhavam a produção de alimento. E por causa disso, os alimentos estavam inflacionados. O governo também impunha muitas taxas nas terras do povo. E também a cidade estava rodeada de inimigos. Esses eram os problemas. Esse é o contexto histórico por detrás dessa narrativa. Em decorrência desse cenário difícil, esse cenário árduo, problemas então começaram a aparecer no meio do povo que estava trabalhando, que estavam sendo liderados por Neemias na restauração dos muros da cidade. E quais problemas foram esses? Isso nós vemos dos versos de 1 a 5. Quais eram esses problemas? Os problemas foram o seguinte. Primeiro, houve um grupo de judeus que não tinha o que comer. Eles estavam passando fome. Segundo, existia outro grupo de judeus que eles tiveram que hipotecar as suas terras e vinhas para comprar comida. E eles começaram a se endividar. Havia também outro grupo que tiveram que pegar dinheiro emprestado com juros altíssimos para pagar os impostos colocados pelo governo persa. Eles tinham que pagar impostos sobre as suas terras e vinhas ainda. E os irmãos que não conseguiam pagar de volta esses empréstimos, eles começaram a vender os seus próprios filhos. Os próprios filhos desses irmãos começaram a se tornar escravos. Em outras palavras, meus irmãos, em meio a essa reedificação, em meio à obra que Neemias estava liderando, muitos judeus que estavam trabalhando estavam sendo explorados. Existia uma comunidade naquela época de judeus mais nobres que estavam tirando vantagem da situação de dificuldade do outro para que então eles se enriquecessem. E quem estava fazendo isso, quem que estava envolvido nesse esquema de exploração, o texto nos responde no verso 1, que eram os próprios irmãos da igreja fazendo isso uns com os outros. E de acordo com Deuteronômio, eles estavam quebrando as leis,
que era emprestar dinheiro a juros para outro israelita. Eles estavam quebrando essas leis do Antigo Testamento. E o que aconteceu? Qual foi o resultado dessa exploração? O verso 1 diz: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres. Meus irmãos, o resultado dessa exploração, dessas injustiças, foi uma grande reclamação. Uma grande reclamação, porque eles estavam sendo explorados pelos próprios irmãos. É por isso que os explorados dizem no verso 5: nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos e nossas filhas são tão bons como os deles. Ou seja, eles estavam sendo injustiçados, e é esse o pano de fundo que o texto nos traz. E agora que nós sabemos o contexto por detrás dessa narrativa, nós podemos responder aquelas perguntas feitas no início. Quando Neemias, o que Neemias faz em vista desse problema? Como ele reage em vista dessas reclamações? E aqui nós temos, irmãos, lições importantíssimas para a nossa vida cristã. Para o quê? Para que a gente continue trabalhando como igreja, para que a gente continue servindo, para que a gente continue cuidando da comunhão. Porque o Senhor abençoa, como nós vimos, quando a igreja está unida, quando a igreja está forte, quando a igreja está vigorosa, o Senhor abençoa e a igreja sai vitoriosa. Mas a desunião, o espírito divisivo, o espírito faccioso, o Senhor abomina. E é por isso que nós precisamos ficar atento com problemas internos. Então, como podemos trabalhar para que a igreja continue firme na união? Quais são as lições que o texto nos traz? Meus irmãos, primeiramente, o primeiro ensino aqui não está relacionado a Neemias em si. A primeira lição está relacionada mais com a congregação, com a igreja em si. E o que seria isso? Veja bem, o ensino é esse. Não deixe problemas tomarem grandes proporções. Não deixe problemas tomarem grandes proporções. Esse é o primeiro ensino que a gente pode aprender. Veja bem, irmãos, os judeus do nosso texto, eles somente procuraram Neemias para reclamar somente depois que os problemas que eles estavam enfrentando virou uma bola de neve. Tanto é que as escrituras, no verso 1, registra que o clamor das mulheres, as mulheres estavam reclamando, mulheres que não tinham voz ativa na sociedade. Significa que esse problema tomou grandes proporções, a ponto de mulheres reclamar. E nós, irmãos, como igreja, aqui está uma aplicação importante. Nós não podemos deixar nenhum tipo de problema escalar. Nós precisamos estar atentos aos problemas, aos conflitos que circulam na igreja. Porque é nosso dever, é dever de cada um zelar pela igreja, zelar pelos irmãos mais novos, por aqueles que chegam, por aqueles que estão crescendo na fé. Então eu sugiro duas coisas aqui no texto para nós. Primeiro, se problemas tomarem grandes proporções, corte o problema pela raiz. Se tiver ao seu alcance, corte o problema pela raiz. Não empreste os seus ouvidos para fofocas, não seja cúmplice de pecado, não seja cúmplice de murmuração, não seja um desencorajador. Não seja um homem, uma pessoa que manda irmãos embora ao invés de recebê-los com amor. Não deixe o problema circular. Corte o problema. Agora, se você percebe que existe algo dentro da congregação que foge do seu controle de arrumar, foge do seu controle das suas habilidades externas para aconselhar, então alerte a liderança. Fale com o pastor, não deixe o problema virar uma bola de neve, não deixe o problema tomar grandes proporções. Essa seria a nossa primeira lição. Irmãos, agora, na nossa outra parte de ensino, nós vamos ver que as aplicações estão relacionadas diretamente com a pessoa de Neemias.
E o que é interessante entender é que essas lições, elas não somente se aplicam a líderes, mas elas se aplicam a liderados também. Porque, em um certo sentido, todos nós, de alguma forma, nós somos líderes. Começando dos pastores. Os pastores vão liderar as ovelhas, maridos, vão liderar esposas, maridos e esposas vão liderar os filhos, patrões irão liderar funcionários, os próprios funcionários com mais experiência vão liderar outros funcionários. Então, não pense que esses princípios, eles servem somente ao pastor. Então, vamos retornar à pergunta: quais são os exemplos em meio a desafios, em meio a conflitos? Como Neemias nos deixa o registro para que a gente triunfa sobre os conflitos? E nós vamos ver que Neemias, meus irmãos, ele fez 4 coisas que nós devemos prestar atenção. Primeiro, ele escutou o problema. Em vista de conflito, ele escutou. Em vista de problema, ele se indignou. Em vista de desafios, ele colocou a situação do problema diante de Deus. E depois ele parte para um confronto. Vamos ver isso de uma maneira rápida. Primeiro, Neemias escuta a reclamação do povo. O povo vem e traz um problema para ele, e no verso 6, a palavra diz que Neemias, ele escuta. Irmãos, o que Neemias faz? Em meio a um problema, ele não murmura junto com a pessoa, ele não reclama junto com a pessoa. Pelo contrário, ele ouve com atenção as palavras do povo. Ele escuta com atenção, ele se importa com o problema. Isso mostra que Neemias ele era um homem acessível. E muito provavelmente era um homem que as pessoas tinham liberdade com ele. Segundo, em meio a conflitos, Neemias ele se indignou com o problema. Isso nós vemos no verso 6 ainda. O verso 6 diz que ele muito se aborreceu com a situação que os irmãos judeus estavam passando. Ou seja, meus irmãos, ele teve uma ira santa, e isso foi um motor propulsor que o fez a de fato sentir a dor do outro. Ele se coloca no lugar da pessoa que está sendo injustiçada. E veja bem, irmãos, Neemias era um homem rico. Ele era copeiro do rei. Ele era um homem que dava conselhos ao rei. Ele não precisava ter dado atenção às reclamações, a pessoas de uma classe mais baixa falando com ele. Ele estava busy com a obra. Mas esses exemplos aqui, de que ele se aborrece, de que ele se coloca no lugar do outro, deixa claro que Neemias é um homem que se importa com vidas. É um homem que ele se importava com os problemas, ele se importava com aquilo que estava ferindo a união do povo. Ele se importava, meus irmãos, com a dignidade das pessoas, independente da condição financeira e status social dessa pessoa. Meus irmãos, olha que princípio importantíssimo que nós temos aqui. Principalmente para nós que somos reformados e portamos uma teologia mais sólida e moramos em um país de primeiro mundo. Veja bem, meus irmãos, teologia, presta atenção no que eu vou falar, teologia, conhecimento, riqueza, residência provisória, permanente, cidadania, vale bem menos, ou melhor, é incomparavelmente menos importante do que a vida do próximo. É incomparavelmente menos importante do que a vida do seu irmão. Neemias, ele nos ensina a colocar-nos no lugar do outro, independentemente de quem somos ou do que temos. Vidas para ele vale mais. Olha que princípio importante. Outra característica de Neemias, em vista de conflitos, ele era um homem de oração. E nós vemos isso no verso 7. Nós vemos que ele considera o problema. E isso está relacionado a colocar diante de Deus, a orar. Nós temos visto, de acordo com a série, que Neemias era um homem de oração. Ele entregava os problemas dele diante do Senhor. E talvez, meus irmãos, essa é uma das coisas mais difíceis na vida de um crente.
como que a gente consegue orar em meio às dificuldades? Como que nós conseguimos entregar os nossos problemas ao nosso Deus em meio a desafios, em meio a conflitos? Eu sei que é difícil, mas a palavra nos orienta, no Salmo 55, verso 22, que quando nós entregamos ao Senhor os nossos problemas, Ele nos ajuda e nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então, mesmo que seja difícil em uma situação problemática, orar, coloque diante de Deus. Então, aqui nós temos alguns exemplos de Neemias que ele nos deixa. Em meio a conflitos, problemas internos, ele escuta o problema, ele se indignou, ele se coloca no lugar do outro e ele coloca a situação diante do Senhor. Ele ora, ele não mete os pés pelas mãos, ele considera o problema primeiro para não fazer nada de errado. E depois de tudo isso, depois desses passos que a narrativa nos traz, nós vemos no verso 8 que então ele parte para confrontar o problema. E meus irmãos, aqui também tem uma das partes mais difíceis para que a gente aplique na vida da congregação. E que parte é essa? É o momento da confrontação. Essa é uma das partes mais difíceis. E por quê? Porque na situação de Neemias, ele estava lidando com magistrados e poderosos. Ele estava lidando com homens ricos dentre o povo. Ele estava lidando com pessoas influentes. E existia a possibilidade dessas pessoas tirar os recursos deles da obra, da reconstrução. Porém, nós vemos que o texto nos deixa claro que Neemias, ele não era um homem omisso, ele não era cúmplice de pecados. E o texto demonstra que Neemias ele teve coragem de enfrentar os pecados da congregação. E mesmo sabendo que ele poderia ser lesado, ele não deixou o problema se escalar. Princípio importante. E ele diz no verso 8, sois usurários. Olha, ele confronta os irmãos. Ele diz, sois usurários, cada um para com o seu irmão. Ele vai na ferida, ele vai no problema. O que é a usúria, meus irmãos? Usúria está relacionada à exploração. A ganância desenfreada é quando uma pessoa não está satisfeita com o que ela tem e ela ainda quer tirar do irmão, ela quer tirar do seu vizinho. E esse era o pecado do povo de Israel que Neemias teve de lidar. Era o pecado da usúria. Meus irmãos, visto essas quatro etapas que eu acabei de expor para vocês, eu chamo a atenção de vocês para algo interessante de se observar. E o que é interessante de ver é a motivação que Neemias tem por detrás do estágio de confrontar. Isso é muito importante. Tem pessoas que não sabem confrontar. Tem pessoas que não sabem tratar de pecados. Essas pessoas não devem aconselhar. Mas nós temos aqui Neemias que nos dá o exemplo da motivação que ele tinha por trás do confronto. E qual que era a motivação dele? A motivação de Neemias era sempre buscar a glória de Deus. A motivação de Neemias era buscar o louvor ao Senhor. O texto nos deixa claro que ele não foi provavelmente um homem ríspido, um homem mal educado, um homem grosseiro ao confrontar os irmãos. Porque o texto diz que depois que os irmãos são confrontados, depois que ele tem os seus pecados de fato expostos, no verso 13 nós vemos que os judeus louvam ao Senhor. E a resposta deles foi uma resposta de glória. Ao serem confrontados, eles responderam com louvor. Ao serem confrontados, eles entenderam que eles estavam errando. E eles demonstraram, então, um arrependimento genuíno. Tanto é que eles querem restituir de volta tudo que eles tomaram dos irmãos mais pobres, de acordo no verso 12. Ou seja, meus irmãos, essa tem de ser a nossa motivação ao confrontar qualquer irmão vivendo em qualquer pecado. Nós não fomos chamados para maltratar as pessoas. Nós não fomos chamados para espantar as pessoas, para mandá-las embora. Nós fomos chamados, pelo contrário, para ganhar pessoas, para trazer elas para cá, para que elas escutem a palavra de salvação, meus irmãos.
Nós estamos lidando com almas. Nós estamos lidando com vidas. É inferno ou é céu. Não tem meio termo. E nós vamos pôr as pessoas para fora daqui. A nossa motivação ao confrontar os irmãos, ao tratar de pecados, deve ser sempre buscar a glória do Senhor. Confrontar em amor, em carinho, colocando de fato os exemplos que Neemias nos deixou claro, de uma pessoa que de fato sente a dor do outro, de uma pessoa que de fato dá valor na dignidade do irmão. E meus irmãos, caminhando para o final, algo que é fundamental da gente entender também quando nós estivermos em face de conflitos na igreja, ou em nossas casas, ou em nossos trabalhos, é o seguinte. Isso é muito importante. Nós somente iremos conseguir ser vistos com autoridade e sermos usados pelo Senhor como Neemias para corrigir as pessoas se nós nos empenharmos em viver uma vida que agrada o Senhor. Se não nos empenharmos em dar um bom testemunho, as nossas palavras não terão peso. As nossas palavras não terão peso. E muito provavelmente um dos principais motivos pelo qual o texto nos diz que os judeus louvam ao Senhor, glorificam a Deus e se calam e restituem tudo para os irmãos mais pobres, muito provavelmente isso está relacionado com o fato de que Neemias, ele era um homem irrepreensível. Ele tinha autoridade quando ele falava. E esse texto, ele também nos orienta a não somente agir como Neemias agiu, mas a segunda metade desse texto também nos direciona para imitar Neemias, para imitar a própria vida dele. Porque, como eu mencionado, se nós não nos empenharmos em dar um bom testemunho, as nossas palavras não terão peso. E a segunda metade do capítulo 5, veja na palavra, na sua Bíblia, intencionalmente destaca as características de Neemias. Intencionalmente destaca o que ele era, como ele vivia a vida dele. Então, quais foram essas características? Rapidamente nós vamos passar por elas. Primeiro, Neemias, como eu disse, se preocupava com vidas. Eu repito isso porque o texto está recheado com essa virtude de Neemias. Vidas eram importantes para ele. Enquanto os judeus compravam os seus próprios irmãos como escravos, no verso 8, diz que Neemias, ele resgatou escravos judeus de outros povos. Enquanto uns compravam para ser escravo, ele resgatava. Ele se importava com vidas. Segundo, no verso 10, diz que ele não era apegado ao dinheiro. Enquanto os judeus emprestavam dinheiro a juros altíssimos, no verso 10 nós vemos que Neemias, ele também havia emprestado dinheiro aos judeus, mas ele não cobrava juros. Ele seguia a lei, ele seguia o que a palavra mandava. Terceira característica de Neemias, ele era generoso. Do verso 14 ao 18, veja na sua Bíblia. Neemias diz que ele, além de não usufruir dos auxílios e assistência que ele tinha direito como governador, ele tirava do bolso, ele alimentava 150 homens todos os dias, com um boi, com ovelha, com aves e com vinhos. Ele era generoso. E por fim, meus irmãos, Neemias, ele era temente a Deus. Ele temia a Deus. E nós vemos isso no verso 15. Os primeiros governadores oprimiam o povo, deixou o povo na miséria, mas Neemias, ele agia diferente. Por que ele agia diferente? Por que ele dá esse excelente testemunho? Porque ele temia ao Senhor. Meus irmãos, essas características na vida de Neemias foram essenciais na repreensão dos nobres. E isso, na hora de resolver conflitos, faz toda a diferença. Toda a diferença. E uma pergunta para a gente refletir. Se você tivesse que lidar com o pecado, com uma falha de um irmão nesse momento, esse irmão iria te enxergar como uma pessoa de autoridade? Como uma pessoa que de fato vive uma vida piedosa? Uma vida de uma fé genuína? Ou essa pessoa ia somente ouvir o que você tem a falar para ela e ia deixar você falando sozinho porque talvez você não tenha autoridade para exortar ninguém? Neemias tinha autoridade e é isso que nós devemos
fazer, exercitar a nossa fé, a nossa salvação, para sermos cada vez mais irrepreensíveis. Para concluir, meus irmãos, Neemias, essa importante e marcante figura do Antigo Testamento, prefigurou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prefigurou o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Neemias faz ao povo de Israel, esse cuidado que ele teve com o povo de Israel, Jesus fez por todos nós aqui hoje. Mas de uma maneira muito mais significativa, de uma maneira muito mais profunda, com sacrifício, com sangue. Veja bem, Neemias resgatou os judeus da escravidão. Jesus, ele nos resgatou da escravidão do pecado. Jesus nos resgatou da alienação, da punição. Neemias, ele abriu mão dos seus direitos de governador. Jesus abriu mão da glória que ele tinha para salvar eu e você, pecadores. Neemias, ele era generoso com os trabalhadores. Ele alimentava 150 homens todos os dias. E Jesus, meus irmãos, ele tem sido generoso para conosco todos os dias. Jesus tem cuidado de nós todos os dias. E o que Jesus demanda dos seus discípulos, de nós, é que nós cuidemos uns dos outros. É que nós venhamos a ajudar uns aos outros. Essa é a aplicação mais importante desse texto. Cuidar uns dos outros. Sorrir, chorar uns com os outros. Ensinar, aprender. Meus irmãos, isso significa discipulado. E isso é para o resto da vida. Isso é para o resto da vida. Se você aqui hoje não consegue perdoar algum irmão ou aplicar essas lições, você está no lugar certo. É difícil tratar de problemas, perdoar, ser perdoado. Mas o Senhor, ele derrama graça abundante. A palavra nos diz, irmãos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Se tem alguma coisa que atrapalha a nossa comunhão, olha só, se tem alguma coisa, problema circulando, se tem alguma coisa que tem nos impedido de vir à igreja, de experimentar essas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, o Senhor te chama a depender da graça dele e triunfar sobre esses desafios juntos como igreja. Meus irmãos, vamos fazer esse apelo? Vamos amar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros, vamos dar valor às vidas. É isso que Neemias nos deixa aqui registrado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo registro da Tua palavra. Muito obrigado por esse homem, Neemias, que foi um servo Teu, Pai, que em vista de problemas internos, ele tinha a motivação correta para resolver. Ele amava as pessoas, ó Pai, ele valorizava as pessoas. E não só isso, ele era um homem que servia ao Senhor, que dependia do Senhor, que de fato vivia uma fé genuína, uma fé piedosa, Pai. Ajude-nos aqui como igreja, Pai, a exercer a nossa fé dessa maneira, Pai, com amor, com carinho, cuidando uns dos outros e amando uns aos outros, como o Senhor Jesus nos ensina, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.